Quando se passou a utilizar a variação de volume com a temperatura de um líquido como propriedade termométrica, isto é, quando se passou a medir a temperatura através da variação de comprimento de líquidos encerrados em tubos capilares, a primeira escolha recaiu naturalmente sobre a água. No entanto, essa escolha foi infeliz, digamos, porque a água tem uma dilatação térmica anómala. Isto é, quando nós vamos de 0 graus centígrados de temperatura a que funde o gelo até 4 graus centígrados, observa-se que, em vez de o volume da água aumentar conforme seria de esperar, não. Esse volume diminui, atingindo o mínimo a 4 graus centígrados. A partir dessa temperatura, então, a água passa a ter um volume que aumenta com o aumento de temperatura. Este comportamento está ilustrado no gráficos, podendo observar-se que a 4 graus centígrados o volume específico da água, isto é, o volume por unidade de massa, apresenta um mínimo e o seu inverso, a densidade, apresenta um máximo. Se observarmos bem, veremos que a 4 graus centígrados o volume específico da água é precisamente 1000 centímetros cúbicos por quilograma, ou se quisermos 1 centímetro cúbico por grama, e a densidade é de 1 grama por centímetro cúbico. Ora bem, este valor 1 aparece porquê? Bom, porque o quilograma foi inicialmente definido como sendo a massa que tem 1 litro de água, isto é, 1 decímetro cúbico de água, e, portanto, teremos que a densidade seria de 1 kg por litro, isto é, 1 kg por decímetro cúbico, ou equivalentemente 1 grama por centímetro cúbico. Resta acrescentar que só vale exatamente 1 à temperatura a que essa densidade é máxima, isto é, a 4 graus centígrados. Apesar da água não ser um bom líquido termométrico, tem, no entanto, grande importância na definição das escalas de temperatura. Isto porque os seus pontos de congelação e de ebulição são reprodutíveis, fazendo com que sejam bons pontos fixos para as escalas de temperatura. No entanto, há um pormenor muito importante e que tem a ver com o facto de os pontos de congelação e de ebulição da água dependerem da pressão atmosférica, o que implica que esses pontos só são reprodutíveis em exatamente as mesmas condições de pressão atmosférica. No caso do ponto de congelação da água, e como ilustra o gráfico, observa-se que o ponto de congelação da água diminui com o aumento da pressão exercida sobre o gelo. Se notarmos, essa variação é especialmente importante quando se tem pressões bastante mais elevadas que a pressão atmosférica normal. Isto é, recordemos que a pressão atmosférica normal é uma atmosfera, isso é da ordem de 1000 hectopascal, ou seja, 10.000 pascal, ou seja, 10 à quinta pascal, que é 0,1 vezes 10 à sexta pascal, ou finalmente 0,1 megapascal. Isto é, os valores da pressão atmosférica normal são 10 vezes inferiores à unidade escolhida para a pressão atmosférica ou para a pressão no gráfico.
No entanto, este fenómeno da variação do ponto de fusão com a pressão é observável na vida do dia a dia. Um exemplo é a chamada experiência do regelo. O que é essa experiência? Bom, muito simplesmente, tem-se um bloco de gelo. Nesse bloco de gelo sobrepõe-se um fio de aço fino, sei lá, pode ser uma corda de guitarra. Esse fio está suspenso de 2 pesos, por exemplo, 2 garrafas de litro de água, o que dá aproximadamente 1 kg em cada extremidade do fio. E observa-se que o fio começa a atravessar o gelo e o gelo imediatamente a recongelar, fazendo com que, depois do fio ter atravessado o gelo, o bloco volta a estar como antes. Ora, isto é explicável. É que, de facto, como o fio tem uma secção muito pequena, a pressão que está a ser exercida sobre o gelo pelo fio é brutal, o que quer dizer que o ponto de fusão do gelo baixa muitíssimo e, portanto, o gelo imediatamente passa ao estado líquido. Assim que o gelo deixa de estar a ser submetido por esse valor muito elevado de pressão, imediatamente o ponto de fusão sobe e o gelo volta a recongelar. Isto na vida, digamos, da natureza, observa-se, por exemplo, quando se tem 2 blocos de gelo com forte compressão um sobre o outro, esses blocos de gelo fundem e depois, quando essa pressão diminui, eles ficam, entre aspas, colados. No No caso caso do ponto do de ebulição ponto da água, de observa-se que a temperatura ebulição do ponto da de água, ebulição observa-se aumenta que a com temperatura do ponto de a ebulição pressão aumenta com e que a pressão esse sobre aumento a é muito superfície mais da água. sensível à pressão Esta do variação do que ponto de ebulição com a no caso pressão do ponto de é congelação. muito mais Basta sensível notar que do que no caso do ponto de no congelação. gráfico Basta do ponto de notarmos que ebulição, no a unidade gráfico do escolhida ponto de para ebulição a as pressão foi unidades de pressão são quilopascal, enquanto que no caso do ponto de no congelação, a ponto de unidade era congelação 1000 vezes as superior, unidades eram megapascal. 1000 vezes superiores, da ordem do Assim, megapascal. no caso do Recorde-se que gráfico do ponto de a ebulição, pressão a pressão normal atmosférica normal, é de que é uma atmosfera e, e portanto, que esse valor aproximadamente corresponde 1000 a hectopascal, 1000 corresponderá ao hectopascal valor e, 100 portanto, a kilopascal. 100 Esta kilopascal variação e, portanto, do ponto corresponderá de ebulição ao valor 100 da do temperatura gráfico do ponto de ebulição com aqui a da pressão. figura é observada Esta em variação muitas do ponto de circunstâncias. Por ebulição com a exemplo, temperatura nós com a podemos pressão fazer com que água à temperatura ambiente ferva. Basta, por exemplo, colocar essa água dentro de uma seringa, tapar a extremidade da seringa com um dedo e depois puxar o êmbolo por forma a que a pressão no interior da seringa seja suficientemente baixa para que o ponto de ebulição da água dentro da seringa ocorra à temperatura ambiente. É isso que se vê no filme que está agora a correr na figura. E é também este fenómeno que explica que, se eu estiver a altitudes razoavelmente elevadas, o que acontece é que a temperatura de ebulição da água numa panela seja suficientemente, ou seja, baixa e, portanto, os alimentos demorem uma eternidade a cozer. O inverso é explorado nas panelas de pressão. O que acontece é que a panela de pressão, estando hermeticamente fechada, a pressão no interior da panela vai aumentar e, portanto, o ponto de ebulição da água vai ser
muito mais elevado, fazendo com que os alimentos coçam muito mais rapidamente. Para finalizar este aspecto, basta agora dizer que quando se diz que o ponto de congelação da água é de 0 graus centígrados e o ponto de ebulição é de 100 graus centígrados, isso só se verifica exatamente à pressão atmosférica normal. A água tem, no entanto, ainda a vantagem de fornecer um terceiro ponto reprodutível que, sobre os pontos de congelação e de ebulição, apresenta a vantagem de não se pôr o problema da pressão a que está sujeita a água. Trata-se do chamado ponto triplo da água e que é um ponto em que coexistem gelo, água líquida e vapor d'água, isto é, em que coexistem as três fases sólida, líquida e gasosa da água. O que acontece é que só existe uma combinação única de temperatura e de pressão a que essas três fases possam coexistir. A reprodução do ponto triplo da água faz nas chamadas células de ponto triplo. Essas células são essencialmente constituídas por uma ampola fechada que tem água pura. Essa água pura não preenche totalmente a ampola, em que existe, portanto, no espaço não preenchido pela água líquida, vapor d'água. O que se faz a seguir é que essas células têm aquilo que se chama um poço, que é uma cavidade a meio, e nessa cavidade a meio introduz-se geralmente uma substância muito fria. Pode ser, por exemplo, gelo seco, que é anidrido carbónico no estado sólido. Então o que é que acontece? À medida que esse gelo seco vai sublimando, isto é, vai passando diretamente do estado sólido ao estado gasoso, o que acontece é que a temperatura vai diminuindo até que se chega a uma altura em que se vê formar junto à região de contacto entre a água líquida e o poço da ampola gelo. Quando se atinge esse ponto, então temos simultaneamente gelo, água líquida e vapor d'água, e então sabemos que a temperatura que se atingiu é única e reprodutível. No filme mostramos exatamente esse processo feito por um técnico de uma empresa de calibração de termómetros.